Aquele abraço para todos vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor. Estamos aqui nesse espaço solo enquanto fazemos as nossas adequações técnicas para a dobradinha com o meu querido Diego. A questão é a seguinte: o Bahia joga nessa próxima semana contra o São Paulo aqui na Fonte Nova, na terça-feira. E uma coisa me ocorre. Os chamados, na titulação popular do tricolor, pivetes de aço, jogaram nessa quarta-feira passada, hoje, sexta-feira, quando estou gravando, e ganharam do Goiás, que tem uma base boa, por 3-2. E de viradinha. O Goiás andou por 2 vezes à frente do marcador. 2 gols foram marcados por Thiago e o outro por João Coni. Pois bem, esse Thiago é aquele mesmo bom atacante que algumas vezes foi relacionado por Rogério Ceni para jogos do Bahia. Algumas outras vezes fez parte do banco, poucas vezes. Mas foram 2 golaços do Thiago. Eu estive pensando, conferindo, revendo os melhores momentos daquele jogo. Está aí pela internet, vocês podem conferir. E foram 2 golaços. O primeiro, ele sem grande porte físico, com o back mais forte do que ele. O goleiro saindo, não teve goleiro que cresceu na frente nem nada. Saco. O Bahia chegava a sua primeira situação de empate no jogo. Ele fez o segundo gol também, uma boa performance de ataque. Pois bem, já pensou que se Thiago está naquele jogo contra o Vasco e aquele último lance de Rafael Ratão fosse com ele? Claro que podia acontecer qualquer coisa, mas eu digo assim, se perdesse, Rogério Ceni argumentaria logo, não está preparado. Mas ainda assim, com todo esse histórico essa conversa de Rogério Ceni não estar preparado, para mim, eu acho que numa situação como essa, valeria arriscar o Thiago, sim. Valeria. Aí, por conta disso tudo, também me lembrei de uma música baiana de sucesso da banda Beijo, gravada pela Gilmelândia, em que ela diz: peraí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ô Rogério Ceni, você tá pensando o quê? Tá pensando o quê para esse jogo Bahia e São Paulo? Esse próximo jogo do Bahia. Não dá, né, velho? Aquela mesma escalação, aquele mesmo esquema tático, manjado, aquele mesmo esquema tático de percentual alto, muitas vezes um percentual maior do que o adversário durante o jogo, e o Bahia perdendo o jogo. E o Bahia empatando o jogo, que dificilmente empata. Já teve melhores resultados. É verdade. Eu sou pelo justo. A campanha não é das piores. Não é ruim. Apenas pelo bom começo, pelo bom desempenho inicial, parecia que o Bahia podia alcançar um voo mais alto, que na verdade não está se mostrando. E mais, esse jogo contra o Vasco, o que o Rogério Ceni fez na partida, não foi nada de grande saque, foi um toque de mestre, nada disso. Time que está tomando 2-0 com 17 minutos de partida. Por volta dos 28, 30, o que for, 3-0. Aí mudou completamente. Aí, aquela conversinha com o auxiliar técnico, que faz a anotação, que durante o treinamento sabe quem treinou melhor, quem não treinou melhor, vai ficando para ser conferida. E aí diz assim, não, vamos partir para o desespero. Logo no primeiro tempo, ele já botou em campo Ademir e já botou em campo o gringo, o uruguaio, Lúcio Rodrigues.
Pouco tempo em campo, Ademir limpou um, limpou outro, fez um ótimo cruzamento e Lúcio botou um no placar. Terminou o primeiro tempo 3-1 para o Bahia. Na volta e no segundo tempo, o Bahia ainda faz um segundo gol. Teve chance no fim de fazer o terceiro gol. Então é bem isso, mudou completamente. Aquele toquinho, aquele totozinho, aquela demora, aquela bola que está quase que na intermediária de ataque, na intermediária chegando à defesa do adversário, quer recuada para o meio de campo, quer recuada para o goleiro, mudou o jogo. Bahia e Vasco. Passou a ter lançamento em profundidade e jogo pelos lados de campo com velocidade. Uma mudança sim. Mas não foi toque de mestre, não foi grande saque, não. Foi desespero. O cara tá ali aí, comandando a equipe à beira do gramado, tá vendo ali a barca afundando, e aí trata de fazer uma mudança que há algum tempo se pensava que o Bahia precisava dela. Essa é a grande questão. Precisava dela. Precisava mudar. Então é bem isso. Tá pensando o quê, Rogério Ceni? Tá pensando o quê? Pera aí. Vamos ver o que você arma para domingo. Claro que o goleiro vai ser o Marcelo, o Marcos Felipe. Os outros não estão nem participando dos jogos, né? Lateral direito, vinha muito bem o Santiago Arias. Na volta, ele não mostrou aquele mesmo desempenho e o Gilberto o substituiu muito bem nas duas partidas. Mas deve ser o Santiago Arias. A zaga só vai essa: Gabriel Xavier e Ica Nives. E do lado esquerdo, que o Rogério Ceni demorou um tempão para descobrir Luciano Juba, já está em tempo de mudar também isso. Porque venho dizendo, alguns jogos já estão antecipando. Se ele bota Luciano Juba no jogo, o São Paulo vai fazer todo o seu trabalho pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Não por Luciano Juba exatamente, que aliás não vem bem nas últimas partidas, mas porque o esquema tático do Bahia precisa ter uma alternativa de marcação. Os caras percebem, o cara que tem um jeito de jogar, o cara que tem a velocidade, que jogue como o Biel joga. Há uma notícia que Biel talvez esteja fora de combate até o fim do campeonato, depois daquela porrada do jogo contra o maior adversário do futebol da Bahia. Vamos ver se isso se confirma. Parece que o Biel, a contusão do Biel complica um pouquinho as participações dele, mas isso a gente vê daqui para o próximo vídeo, provavelmente a próxima live comigo e com o nosso Diego. Voltando para o que eu quero dizer. Então, quebrou uma com o Luciano Juba, mas também o Bahia já passou desse tempo de troca 6 por meia dúzia, tira um, bota o outro, não é só substituição, é ter uma postura tática diferente. O Iago Borducci, quando entrou nos primeiros jogos, não me impressionou bem, mas ultimamente ele tem mostrado presença, tem mostrado atitude, personalidade, e isso contra o Vasco ele mostrou. E o passe que ele deu, e que o Rafael Ratão perdeu o gol do Bahia por 2 vezes, gol de empate, mostrou que ele pode ser muito útil. E aí pode-se pensar até, lá na frente, lá no meio de campo, numa composição, porque Acevedo, se tiver tudo bem fisicamente, já sinalizou que passou na frente de Caio Alexandre e Jean Lucas tranquilamente, nem se compara. Pelos últimos jogos, então, Jean Lucas chegou muito bem, é verdade. Caio Alexandre chegou bem, nem tanto como no tempo do Fortaleza, mas é verdade, esteve bem. Mas aí como é que fica dali para frente? O lado esquerdo pode ser Iago Borducci ou Luciano Juba. Eu já começaria com Iago Borducci. E aqui desse lado, Nicolas Acevedo e mais quem? Aí, escolha. Para isso tem muito tempo de treinamento. Ainda teve folga. Imagina, como diz o Paulista, imagina, ainda teve folga. Pois bem, Acevedo ou Jean Lucas, ou Acevedo e Jean Lucas ou Caio Alexandre. Aí para isso tem treinamento. Aí o meio de campo era Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Na minha visão, diante do jogo que a gente viu,
contra o Vasco. E pelas próprias substituições que nós já cantávamos aqui, e o Rogério Ceni fez no desespero, vendo que a barca estava indo para o fundo do mar, ele aí tratou de fazer as mudanças que a gente viu. Tira Jean Lucas, tira Cauli, tira Alexandre, e ninguém morreu por isso. E o time não tomou a goleada, porque já estava tomando de goleada, estava 3-0 para os caras. Não é? Então pode-se pensar, como eu venho dizendo, Nicolas Acevedo, Caio Alexandre e o Jean Lucas, talvez Luciano Juba, no lugar naquele meio de campo, e o Everton Ribeiro. Cauli começaria no banco. E ir para o banco não é nenhum fim do mundo. Ir para o banco não é desprezar ninguém, apenas preservar e respeitar o momento. Ali na frente, pelo visto, a velocidade de Ademir pelo lado de campo, e aí já seria a hora de começar e de tentar o jogo com Lúcio Rodrigues. Seria minha visão para o jogo que vem aí. Não é? Para aquele primeiro tempo desastroso, apavorante, ridículo do Bahia contra o Vasco, já é tempo de mudar. E não é trocar 6 por meia dúzia. Não é somente a mera substituição, que já não é pouca coisa, já cabe. As meras substituições, que não são pouca coisa, já cabem. Mas, acima de tudo, uma mudança tática, uma forma de jogar objetiva, que tenha o toque de bola, que saia tocando, não tem nenhum problema. Mas não é sair tocando da defesa, passa pelo meio de campo, chega no ataque e começa a recuar. Toca para o lado, toca para o outro, toca para o outro, toca para o lado. Chuta em gol dificilmente. Houve partidas recentes em que o Bahia, no jogo todo, deu um chute para o gol, 2. Não pode mais isso. Aí, lembra a música, o Rogério Ceni? Se liga na música daqui. Eu sei que você é roqueiro, também sou. Na nossa casa, vários são roqueiros de gerações diferentes. Mas pense também, você está na Bahia, está pensando o quê? Tira o pé do chão. Lembra da música? Está pensando o quê? Está pensando o quê? Pera aí. Está pensando o quê? Está pensando o quê, Rogério Ceni? Para esse próximo jogo com o São Paulo e sobre essas escalações, ou essa escalação absolutamente repetida, manjada e com a forma tática que já não agrada, já não traz resultados. Basta ver os últimos jogos do Bahia. Continue ligado aqui no Farol Tricolor. Dá o seu positivo se você já é inscrito. Chame mais um, chame mais uma, chame mais 2. Chama a sua galera para vir aqui para o Farol Tricolor. Dá o seu like, pede o pessoal para se inscrever e acione o sininho aí para receber notificações. Na próxima, uma live ao lado do Diego, em condições técnicas melhores, claro que sim. Fiquem ligados, aquele abraço, muito obrigado e o Bora Bahia!